Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos à nossa leitura desse dia 1º de junho, em 2 Samuel capítulo 18, João capítulo 20, Salmo 119, versículos 153 a 176, Provérbios 16, versículos 14 e 15. Comecemos aqui em nome de Jesus com 2 Samuel capítulo 18. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: eu também irei com vocês. Mas eles disseram: o Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi e, naquele mesmo dia, houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região e, naquele dia, a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, quando ainda vivia Absalão, tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. Então Ahimaaz, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias, você poderá fazer isso outro dia.
mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vai e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho? Se não terá recompensa pela notícia. Ahimaás respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: esse homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: paz. Inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Ahimaás respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei meu senhor e todos os que se levantaram contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, Senhor Jesus. Vamos lá, o Salmo 119, a partir do versículo 153, Salmo 119, versículos 153 até o 176. Só me aguardem um pouquinho, que hoje não coloquei para tocar música. Enquanto procura, fica o espaço vazio, digamos assim. 153. Vamos lá. Salmo 119, a partir do 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não andam guardando a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos justos dura para sempre. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, eu os amo profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos,
pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra, que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos, que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor, a tua lei é o meu prazer, que eu possa viver para te louvar, e que os teus juízos me ajudem. Ando errante como ovelha perdida, procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ó Senhor Jesus. Agora vamos a Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16. Versículos 14 e 15. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época. Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 20. Jesus é o Senhor. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni. Raboni quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados.
mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque viu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Jesus é o Senhor, amém. Essa é a porção desse dia. Jesus é o Senhor, amém. Tenhamos todos um excelente dia, desfrutando da presença do Senhor e da sua palavra, amém.